Alô, amigos, amigas, bem-vindos. Por favor, encontre aquele lugarzinho especial, seu santuário, onde você não vai ser perturbado por um tempo. Se você precisar se mover, lembre-se de estar presente a cada mudança de posição, a cada respiração, atividade sensorial ao seu redor, no interior. Então, a sessão de hoje é mais uma sessão que funciona melhor se você estiver deitado ou deitada, ok? Então, algumas das instruções não vão fazer sentido se você estiver sentado. Se você puder, então, eu vou pedir que você deite-se confortavelmente em algum lugar. Eu vou deixar aqui mais um tempinho para você fazer os ajustes finais, talvez pegar os seus acessórios. E quando você estiver pronto, quando você estiver pronta, feche os olhos. Se entregue ao que quer que esteja acontecendo no seu campo de consciência nesse exato momento. Talvez percebendo os sons ao seu redor, as sensações corporais, os estímulos visuais na frente dos seus olhos fechados, a respiração, os pensamentos. Então apenas fique presente e vai se deixando levar pelo movimento espontâneo da atenção. Só por alguns instantes. Vamos tirar um tempinho agora para dissecar um pouco a estrutura do corpo-mente, as formas, os contornos do corpo, os elementos mentais que descrevem, que dão sentido às sensações. E aí vamos fazer uso desse exercício de consciência para induzir o relaxamento completo. Então, vamos começar tomando consciência dos calcanhares. Sinta o local nos calcanhares onde há contato com a superfície de apoio, o chão, o tapete de yoga, o colchão. Repare só, a sensação está presente, calcanhar esquerdo, calcanhar direito, aqui agora. Assim como a descrição, com todos os seus elementos, os pensamentos, palavras, imagens, a propriocepção, que é a noção do corpo no espaço, e nesse caso a noção de que a sensação está lá embaixo em algum lugar, em uma das extremidades do corpo. E à medida que você traz a consciência para os calcanhares, talvez a área comece a se assentar, a relaxar. E talvez esse relaxamento comece a se espalhar para os tornozelos, os pés, os dedos dos pés. Se você estiver seguindo a minha orientação, pode permitir que surja uma intenção de relaxar a área dos pés, dos calcanhares, dos tornozelos. E talvez surja até um comando sutil, uma vozinha silenciosa que te relaxa. Uma vozinha que sinaliza para o corpo que está tudo bem, que o corpo pode se soltar completamente. Está tudo bem se entregar à força da gravidade. E tudo bem deixar que essas partes se acomodem, que essas partes relaxem. E quando a atenção agora se volta para o arco no tendão de Aquiles, logo acima da curva, no calcanhar, como é essa sensação? Existe alguma diferença entre a sensação no lado direito e no lado esquerdo?
E quais são os elementos que acompanham a sensação? Talvez aqui também um insight proprioceptivo indicando a posição daquela parte do corpo. Ou uma imagem representando a relação entre o tendão de Aquiles, o espaço debaixo dele, se houver algum espaço debaixo dele, e a superfície de apoio. Ou talvez uma sensação sem forma, uma sensação amorfa. O que exatamente está aqui? O que se encontra aqui, agora, para você? Qual é a experiência? A experiência de um insight? Sim. Imagens, pensamentos? Ok. Sensação? Claro. Agora, conteúdo, história, explicação, comentário, significado, as coisas mentais. Vamos deixar tudo isso de lado. Fique só com a experiência direta, com a experiência imediata. A atenção agora vai chegando um pouco mais para cima, até que você sente o contorno das panturrilhas, da batata da perna, o local onde o corpo pressiona contra o chão, o tapete, o colchão. Aqui a gente sente a sensação que é rotulada de peso. Então sinta essa sensação. Então o que a gente chama de peso nada mais é do que uma sensação, não é mesmo? E observe que na medida que a atenção vem chegando a essa área, a área começa a se assentar, a relaxar. E se uma intenção, um comando silencioso surgir, relaxe. Simplesmente esteja presente com ele. Deixe-o surgir, observe-o surgir, observe seu efeito, sinta. Talvez aqui sentindo não só essa parte, mas toda a área inferior da perna relaxando, lado direito, lado esquerdo. A atenção sobe um pouco mais agora até a área atrás dos joelhos, onde existe uma curvatura em relação ao chão, mais ou menos como o que a gente sentiu com o tendão de Aquiles. Como é que a noção de peso é sentida aqui? Então, explicações e conjecturas à parte, não é apenas mais uma sensação. Deixe que a atenção se desloque livremente entre as sensações atrás do joelho direito e esquerdo por um tempinho. A atenção continua subindo ao longo do corpo até que um contato mais denso seja sentido, mais uma vez, até que a sensação rotulada de peso se torne mais forte, mais perceptível. É a região glútea, o sacro, o corpo arqueando na superfície de apoio. Sinta o peso, sinta a força da gravidade puxando o corpo para baixo. E novamente, se surgir uma intenção, deixe que ela ajude a soltar o corpo. A respiração, especificamente a expiração, também é boa para isso. Então, se você quiser, na próxima expiração, sinta os glúteos, as pernas, os joelhos, as panturrilhas, os tornozelos, calcanhares, os pés, os dedos do pé se entregando, se soltando, relaxando completamente. Continue respirando.
Continue com a intenção, continue relaxando. A atenção agora sobe um pouco mais até a curva lombar, o espaço atrás da parte inferior da coluna. Sinta esse espaço. Sinta a sensação na experiência direta, a sensação qualquer, tudo que vier junto, pensamentos, imagens, noções, ideias. São presenças no seu campo de consciência. Deixe de lado as histórias, o conteúdo, o significado. Apenas fique com o que estiver presente, aqui, agora, de fato. A atenção continua a sua jornada dos dedos dos pés à cabeça até que a sensação rotulada de peso novamente se torne mais perceptível. Sintam o contato aqui da região torácica, no meio das costas, da parte posterior das costelas até as omoplatas e a superfície de apoio. Observe enquanto a atenção vai para as partes externas das omoplatas, para os ombros e vai descendo pelos braços. Então, como a distribuição de peso e espaço é sentida aqui? Onde se encontra o peso? Onde está o espaço? Explore essa área, a área dos braços, braço direito, braço esquerdo, dos ombros até as mãos e os dedos. Sinta toda esta área. Deixe de lado os rótulos, braços, costas contra o chão, tapete, colchão, peso. E simplesmente permaneça com as sensações. A noção de posicionamento no espaço encontra-se presente? Ok. Surge uma intenção, relaxe. Testemunhe os efeitos. Expire, sinta toda a atenção fluindo das mãos, os braços, ombros, omoplatas, costas, peito, a barriga, pelvis, quadris, pernas, joelhos, panturrilhas, tornozelos, calcanhares, pés, fluindo em direção ao chão, relaxando em direção ao chão. Entregue toda a atenção, entregue tudo à Mãe Terra. Pode ir respirando fundo algumas vezes aqui. Realmente permita que isso aconteça e o corpo vá se assentando mais e mais. É só sentir. Sinta, sinta. A atenção agora parte do topo das omoplatas até a área onde o peso do corpo, o peso da coluna deixa o chão, o pescoço. Então, sinta esse espaço. E vai seguindo essa sensação até a base do crânio. O crânio, a curva do crânio contra a superfície de apoio.
Da mesma forma que a gente vivenciou a curva dos calcanhares. Então, sinta o peso da cabeça. Sinta o crânio se assentando, se soltando. Lembre-se, relaxe. Sinta o conteúdo da cabeça se soltando, relaxando, os lábios, a língua, o maxilar, as bochechas, orelhas, os olhos, o couro cabeludo. Sinta a garganta se soltando. Na medida agora em que a atenção vai relaxando, a gente vai continuar respirando e permitindo que todo o corpo relaxe. Totalmente relaxado, totalmente solto. A cada expiração, mais e mais e mais. Não há nada que você precise fazer aqui. É só ser, apenas ser. O corpo todo, o corpo inteiro respirando, a respiração ocorrendo naturalmente, sem qualquer esforço. Consciência da respiração. Desacelere, perceba a respiração como sensação. Uma sensação na pontinha do nariz, ou nas narinas, ou no fundo da garganta, ou a sensação na barriga, no peito. Talvez surjam pensamentos sobre a respiração, subindo e descendo, entrando e saindo, ou imagens de um corpo respirando. Então repare só, o conteúdo do pensamento realmente faz parte da experiência direta? Na próxima vez que o conceito de inspiração vier rotular a sensação, permite que ela se funda com a consciência do corpo enquanto a atenção se move dos dedos do pé direito até o joelho direito. E na expiração, a atenção faz o caminho de volta do joelho até os dedos do pé direito, só no lado direito. Enquanto você continua respirando, permitindo que a atenção viaje do pé direito até o joelho direito e volta. Observe só duas coisas acontecendo aqui. Há o movimento da atenção, a consciência das sensações rotuladas, dedos do pé, tornozelo, perna, joelho. E há a respiração, que neste caso é uma medida desse movimento. Então, o que isso significa é que você tem o tempo que leva para uma inspiração ocorrer para mover a atenção dos dedos do pé até o joelho. E o tempo que leva para uma expiração ocorrer para mover a atenção de volta até o pé. E observe só, talvez essas estações sejam diferentes na expiração. Talvez haja um ponto mais perceptível na perna,
ou uma parte mais sensível do pé, onde a atenção sente que deve ir. Então, sem pressa, percorra o seu caminho e observe como isso acontece por conta própria, por meio da intenção e da atenção. Vamos fazer a mesma coisa no lado esquerdo agora. Então, na inspiração, a atenção se move dos dedos do pé esquerdo até o joelho esquerdo e volta do joelho até o pé na expiração. Muitas vezes, quando fazemos exercícios de respiração ou rotação de atenção, a gente está, na verdade, perdido numa viagem mental, criando pensamentos de movimento ao longo de uma imagem do corpo ou partes do corpo, ou mesmo presos em uma atividade imaginária que a gente chama de respiração. Mas se a gente focar nas sensações, dedos do pé ao joelho durante a inspiração, joelho aos dedos do pé durante a expiração, o exercício nos ajuda a ancorar no momento presente. Então, por favor, continue respirando mais algumas vezes. O lado esquerdo. Inspirando, do pé ao joelho, expirando, joelho ao pé. Agora vamos mudar um pouco o caminho. Nosso movimento de atenção vai do joelho direito até a barriga na inspiração. Lembre-se, a respiração é só uma medida, então joelho, coxa, pelvis, barriga. E de volta para o joelho na expiração, só o lado direito. Agora vamos mudar para o lado esquerdo. Inspira do joelho esquerdo até a barriga. Expira da barriga de volta ao joelho esquerdo. Pode ser que a atenção passe pela sensação na coxa da pelvis, ou pode ser que ela venha da coxa até um pensamento do que aconteceu ontem, e aí a atenção volta para a pelvis e vai para o pé. Não importa o que quer que aconteça aqui, com a intenção, deixe que esse caminho aconteça da maneira que precisa acontecer, da maneira que está acontecendo neste momento. Mais uma vez a atenção se move, então agora estamos explorando o caminho que vai da barriga até a base do pescoço na inspiração e da base do pescoço de volta à barriga na expiração. Será que você consegue identificar as partes diferentes do corpo ao longo deste caminho? As sensações distintas? É só desacelerar. Você consegue ver como os pensamentos surgem para criar uma versão mental da experiência? Uma versão paralela? Como é isso? Então sinta, observe. Nós vamos agora para a mão e o braço direito. Então, na inspiração, a atenção viaja das pontas dos dedos da mão direita até o ombro direito.
E na expiração vai do ombro de volta às pontas dos dedos. Então observe quais são as sensações presentes para você neste movimento. Pontas dos dedos da mão esquerda agora até o ombro esquerdo na inspiração. E na expiração, do ombro de volta até as pontas dos dedos da mão esquerda. Você sente que os caminhos dos dedos dos braços são mais fáceis de percorrer, mais difíceis de percorrer do que outros caminhos? E as sensações são mais pronunciadas, menos pronunciadas aqui? Então, fora o que diz o pensamento, será que há algo que realmente indique que essas sensações estão conectadas às que você sentiu anteriormente? Que todas essas sensações fazem parte de um todo chamado corpo? Ou talvez elas sejam apenas sensações, ponto. Então, um último caminho. Na inspiração, a atenção vai da base do pescoço até o topo da cabeça. E na expiração, do topo da cabeça até a base do pescoço. Muitas possibilidades aqui, sensações no rosto, cabeça. Então, observe o caminho que a atenção faz na inspiração. É o mesmo caminho que ela percorre na expiração ou na inspiração seguinte? Apenas observe, continue respirando mais algumas vezes. Desacelere o movimento, sem pressa. E siga as sensações no seu próprio ritmo. É um movimento de atenção. A duração da respiração é a sua medida. Então aqui a gente está ajustando a respiração ao movimento de atenção. E agora o movimento vai se dissolvendo no fundo da experiência, lentamente, gradualmente. A atenção volta para a respiração. A sensação chamada respiração, narinas, garganta, barriga, peito, som, não importa. A inspiração, a expiração. Sem localização, sem direção, apenas sensação. A atenção se move suavemente da respiração como sensação para o espaço entre as sobrancelhas. Por favor, mantenha a atenção aqui por um tempo. À medida em que a prática vai se aprofundando, talvez em algum momento você seja capaz de perceber um movimento sutil de energia nesta área, uma troca com o universo, a troca com o ambiente, quase como um movimento da respiração,
quase como se você estivesse inspirando e expirando pelo espaço entre as sobrancelhas. Desacelere. Sinta. Inspire, expire. Como se o ar, a força vital, estivesse entrando e saindo pelo espaço entre as sobrancelhas. A atenção agora vai para a área da garganta e descansa aqui por um tempo. A atenção permanece nessa área enquanto a imagem de uma lua cheia bela, majestosa, vai surgindo bem no meio da garganta. Lua cheia, brilhando, irradiando uma luz prateada suave em todas as direções. Lua cheia, garganta. E, finalmente, torne-se consciente do centro do coração, bem no meio do peito. Chegou a hora de descansar no silêncio completo do coração, na quietude absoluta, onde todos os sentidos se dissolvem. Simplesmente aqui, agora. Descansando como consciência, como puro ser. Suavemente traga a consciência, a atenção para o coração, se ainda não estiver lá. A atenção no centro do coração, bem no meio do peito. E daqui a gente deixa que a atenção suba em direção à garganta, a atenção sutil na garganta. Estamos emergindo em direção à superfície da consciência. Da garganta, a atenção volta mais uma vez para o espaço entre as sobrancelhas. E daqui se expande para todo o corpo, consciente dos sentidos sempre bem abertos, sons à sua volta, estímulos visuais, reconhecendo, dando as boas-vindas às sensações na sua experiência direta. Perceba os pensamentos, imagens, as emoções indo e vindo. O corpo começa a respirar mais profundamente,
A respiração vai preenchendo o corpo com energia vital, mais e mais e mais. A cada respiração, o corpo vai despertando mais e mais e mais. Até que em determinado momento o corpo começa a se mover fisicamente. Com pequenos movimentos no início, dedos dos pés, das mãos. Talvez a cabeça se mova para um lado, para o outro. Deixe que os movimentos aumentem por conta própria, os braços, as pernas. Confie na sabedoria do seu corpo. Talvez, eventualmente, uma boa espreguiçada. Cada um fazendo a transição para a vida desperta no seu próprio ritmo. E se você já não estiver sentado ou sentada, por favor, sente-se, os olhos ainda fechados, por mais alguns instantes. Só o bastante para você relembrar a prática de hoje, a jornada que começou há algum tempo atrás e que trouxe você a esse momento, a esse exato momento, bem aqui e agora. Ótimo. Muito bem, pessoal, chegamos ao final da nossa sessão, então a gente vai terminar com uma inspiração bem profunda, então enchendo os pulmões e soltando o ar com aquela expiração completa, com o som do coração. Isso, pode abrir os olhos. Obrigado, queridos, obrigado, queridas, por estar aqui comigo hoje. Espero que todos tenham uma ótima manhã, tarde, noite e até a próxima.